Mulheres são maioria entre consumidores de livro no Brasil, é o que diz a pesquisa. Mais de 60% das pessoas que compraram livros nos últimos 12 meses no Brasil são mulheres. Segundo uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, realizada pela Nielsen Book Data e divulgada nesta quinta-feira, dia 6 de 2025, essa pesquisa no caso. Os dados do ano passado revelaram uma divisão de 61% de mulheres e 39% de homens, entre os entrevistados que disseram ter comprado pelo menos um livro no ano passado. A porcentagem subiu em relação aos dados de 2023, quando 57% eram mulheres e 43% homens. Para a pesquisa, foram ouvidas 16 mil pessoas de todas as regiões do Brasil, com 18 anos ou mais, através de um questionário via aplicativo de celular com 60 questões. A margem de erro é de apenas 0,8% e o nível de confiança é de 95%. Claro, a confirmação científica da pesquisa é muito importante, mas eu acho que qualquer leitor no Brasil, no seu dia a dia, percebe muito facilmente que realmente a maior parte dos consumidores de livro, a maior parte das pessoas que leem livros são mulheres. Isso é um fato inegável no nosso país. Mesmo quando eu cheguei a experimentar com Google Ads para divulgar o meu livro, os resultados de pesquisa que eu encontrei eram bastante sugestivos que a maior parte das pessoas que procuravam por livros para ler no Brasil eram mulheres também. Mas com essa pesquisa a gente finalmente tem uma porcentagem mais exata, e o que é muito interessante, né? Cerca de 60% dos leitores no Brasil são mulheres. Em relação à classe social, a maior parte dos consumidores de livros está na classe C, 43%, seguida pela classe B, 38,4%, e pelas classes D e E, de 11,8%. A classe A é a que menos compra livros, representando 6,8%. Com isso, as mulheres da classe C sejam as maiores consumidoras de livros no Brasil, representando 27% das consumidoras totais. Mas não se deixe levar por esse fato. É importante pontuar que esses números também refletem a quantidade de brasileiros em cada classe, já que a classe A é menor que as demais. Ao analisar a porcentagem de consumidores em relação à população total de cada classe social, a pesquisa mostra que cerca de 32% da classe A compra livros, 25% da classe B, 13% da classe C e 6% da classe D e E. Ou seja, a classe A é que menos consome livros no total, mas é porque tem muito pouca gente dentro da classe A. Mas se a gente pegasse 10 pessoas de cada classe, a classe A seria a que mais contém pessoas que leem livros, assim. De novo, é muito interessante ter esse dado, mas eu não acho que é uma surpresa para ninguém. Todo mundo sabe que as famílias mais ricas incentivam bastante a leitura de seus filhos e tal. E infelizmente, o oposto é real para famílias de classe mais baixa, né? Muitas vezes, se você tenta melhorar sua condição de vida um pouquinho, adquirir um pouquinho mais de conhecimento, você vira motivo de chacota dentro da sua comunidade. Em relação à faixa etária, os brasileiros que mais consomem livros estão entre os 25 e 44 anos, o intervalo que representa mais de 45% dos leitores. De novo, pela terceira vez, um dado muito interessante de se ter com números exatos, mas, de novo, não é uma surpresa para ninguém. Leitura é um hábito que exige um esforço maior por parte de seus praticantes, mais paciência, mais solitude, e são características mais comuns entre a população um pouquinho mais velha, né? Eu não acho que é impossível uma criança ou um adolescente desenvolver um hábito de leitura, mas é muito mais difícil, pelo menos, de novo, entre as classes mais baixas. Eu mesmo só fui desenvolver um hábito de leitura recorrente, assim, por volta dos meus 18 anos também, por aí. Entre os 14 e 17 anos eu lia, tipo, sei lá, 2, 3 livros, 5 livros num ano, tá ligado? Enfim, todos dados muito legais, mas não tenho realmente uma conclusão, uma explicação do porquê as mulheres são as pessoas que mais leem livros no nosso país, né? Ainda bem que o Glamour Livros já fez uma pesquisa e escreveu o próprio artigo respondendo a essa pergunta. Por que as mulheres leem mais que os homens? O artigo começa apontando os mesmos dados que a gente já viu ali antes e ele então elabora. O levantamento aponta que o hábito é incentivado ainda na infância e, na maioria das vezes, pelas mães ou outras responsáveis do sexo feminino, as meninas. Para a psicanalista e doutora em psicologia Manuela Xavier, colunista de Glamour Brasil, os números são um reflexo da falta de estímulo intelectual. Abre aspas. Homens não são socializados para atividades que sejam de uma dimensão mais cultural e reflexiva.
Eles são socializados para terem sempre foco em atividades que sejam de domínio, de expansão, de virilidade e de violência. Fecha aspas. Pode ser uma frase bastante dura e difícil de se engolir, mas eu acho que é uma realidade, de novo, que a gente tem que encarar e não aceitar, mas confrontar. E isso se a gente quiser ter alguma mudança na nossa realidade. Porque é verdade. Nenhum garoto, nenhuma criança do sexo masculino o orgulho é popular por ser um leitor, por ser um nerd, tá ligado? É o jogador de futebol. Esse clichê todo mundo que já conhece, né? Na verdade, muitas vezes, esse tipo de hábito mais introspectivo, mais feminino, pode ser até punido pelos adultos ao redor da criança. Eu mesmo já vi garotos ainda mais nerds do que eu quando eu era moleque, sofrendo bullying de professores, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu, literalmente, tipo, estudantes que compartilhavam a mesma sala de aula, que estavam literalmente, sem exagero, foragidos da polícia, recebiam todo tipo de carinho e incentivo dos professores, como se ele fosse realmente algum tipo de ideal, tá ligado? Tão violento e imperativo, por assim dizer. O artigo continua. A leitura é incentivada às garotas por ser associada à domesticidade, enquanto os garotos são encorajados a se aventurar em brincadeiras e esportes ao ar livre, de movimento em contato. Aquilo que a gente já discutiu, o jogador de futebol, o baladeiro, etc e tal. Há uma socialização que estimula meninas a criarem repertório emocional, e isso se estende na literatura, explica. Ela é pouco atrativa para os homens porque não corresponde a esse ideal de masculinidade, de virilidade e domínio, a não ser quando isso é usado como estratégia de poder. Essa frase me lembra já de cara aqueles livros de autoajuda, né? Aquele pai rico, pai pobre. É o único tipo de leitura que você vai encontrar um homem discutindo, um homem média discutindo, tá ligado? Não, porque enquanto eles dormem eu tô estudando, eu tô lendo Como Ficar Rico em 30 Dias ou alguma bosta do tipo. Que em essência é uma demonstração de superioridade para essa pessoa, né? Como a colunista explica, é tudo sobre domínio e virilidade nesse caso. A comunicadora, referencia em narrativas femininas, afirma que a leitura proporciona um exercício de autoconhecimento, o que não é atrativo para o público masculino. Abre aspas. Nós, mulheres, por sermos culturalmente e historicamente oprimidas, buscamos explicações. Buscamos espaços em que possamos trabalhar as nossas questões, nos entender. A literatura, mais do que entrar em contato com o mundo, é entrar em contato com nós mesmos. E os homens não precisam disso. Os homens acham que o mundo já é confortável para eles. Eles não precisam se trabalhar, não precisam se entender. Os outros que se adequem a eles. Porque geralmente os outros se adequam mesmo. E outra frase assim incrivelmente impactante aqui, que me faz pensar que será que no Brasil leitura é realmente algo só para mulheres e esquisitos? Porque foi justamente por me sentir mais isolado do que os demais que eu acabei me atraindo por esse hobby de ler e escrever. Não apenas isso me oferecia uma desculpa para me afastar de pessoas que eu não gostava, como era um dos poucos ambientes, esses mundos imaginários onde eu encontrava outras pessoas como eu mesmo, afinal. Sobre os clubes de livros, abre aspas, há um crescimento do interesse em livros quando eles são lidos para serem debatidos. As pessoas estão cansadas desse ritmo frenético do online, do TikTok e de ficar scrollando telas. As pessoas estão procurando um momento mais analógico, estão interessadas em se conectar. Mas quanto a esse argumento em específico, eu hesito em apoiá-lo, porque eu sinto que todo ano todo mundo fala que as pessoas estão odiando mais e mais os algoritmos e as redes sociais, mas me parece que seu número de usuários apenas cresce e eu não vejo nenhum sinal muito forte, pelo menos no presente, de que vai haver algum êxodo de pessoas para fora do ritmo frenético das redes sociais. Enfim, eu acho que foi uma pesquisa super relevante e interessante de se ler sobre. Não necessariamente reveladora, porque apenas confirmam que qualquer pessoa que lê no Brasil já saberia, mas dessa vez com dados exatos, né? E você, se identificou com alguma coisa que a gente leu nesses artigos? Deixe nos comentários, se inscreva no canal, me segue nas redes sociais. Valeu, falou.